Graças a paz, igreja. Fico muito feliz por poder estar aqui mais um ano, assim, comemorando junto com a igreja, né? A conferência Avivar, que dessa vez teve um tema muito legal, assim, enquanto a gente conversava para decidir o tema, etc. O Espírito Santo, ele guiou o coração de cada pessoa da liderança que estava conversando, e aí foram surgindo ideias e mais ideias e mais ideias, e se Deus quiser, no ano que vem vai ser tão boa quanto essa. Amém? Eu vou pedir para o irmão Erison orar aqui antes de eu começar a mensagem, e depois que ele orar, a gente começa a ouvir o que Deus, assim, colocou no meu coração para falar para vocês na noite de hoje. Amém? Feche os olhos, curva sua cabeça. Isso. Deus, obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos como família, como irmãos, entendendo o teu amor. Abençoa a vida de Analice. Eu sei que tudo que ela irá falar aos nossos corações nasceu no teu coração, Deus. Então, fala, faça com que nós guardemos essa palavra nos nossos corações e que venhamos transbordar desse amor. Que o Senhor seja com a vida de Analice nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, para começar a mensagem de hoje, eu gostaria de dizer a cada um de vocês, e falando comigo mesmo, que nós seres humanos, somos muito egoístas. A gente só pensa na gente, sabe? A gente tem essa coisa de pensar antes em nós e depois pensar nas outras pessoas, o que é uma coisa assim, bem feia, né? Errado. Mas assim, a gente é egoísta mesmo, sabe por quê? Porque a gente fez o que a gente queria, independente do período da humanidade. Desde que a humanidade é a humanidade, a gente sempre fez o que a gente queria. E graças a muitas decisões erradas de homens que vieram antes da gente, e a decisões que a gente toma no nosso dia a dia, muitas coisas ruins aconteceram no mundo e ainda hoje acontecem, né? Feito o Abapai adorou hoje de manhã, né? Com a música Onde Está o Seu Amor, né? Quantas coisas ruins passam no jornal, assim, se uma peça de dominó não tivesse caído primeiro, todas essas outras coisas não aconteceriam, entende? E trazendo isso para uma forma assim espiritual, a gente lembra do texto de Isaías 53, muito famoso, né? Que é o versículo 5. Eu vou ler o versículo 5 e 6, sabe por quê? Porque vocês vão perceber quanto a gente é egoísta. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, a gente estava desviado, entendeu? Cada um que procurou o seu lugar. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um escolheu um caminho assim para ir. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa do que a gente fez, por causa da coisa que a gente queria fazer, caiu sobre Jesus todas as nossas iniquidades. E se hoje a gente tem paz por causa dele. A gente tem paz porque ele foi ferido. A gente tem paz porque ele morreu em nosso lugar. A gente tem vida hoje porque, primeiramente, o amor de Deus, o tão grande amor, a tal maneira que Deus nos ama, levou ele a entregar seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu gostaria de falar de um texto no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí. Em Números 21.
Números 21, a gente vai ler do versículo 5 até o versículo 9. Eu acho que alguns já conhecem essa passagem, é uma passagem bem impactante assim para mim, sabe? E que a gente pode trazer para o período em que Jesus viveu aqui na terra. Números 21, do 5 ao 9. Amém? Vai dizer assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém? Tem algumas coisas que me chamam bastante atenção nesse texto em Números. E o primeiro é que, assim, o pessoal pecou contra Deus porque começou a ter saudade da vida antiga, da vida assim que eles viviam no Egito. Eles começaram a sentir assim saudade daquele período, porque pelo menos não era um período assim de tanta sofrência, entre aspas, sabe? Porque lá eles tinham comida, etc. Eles diziam assim: não, Moisés, eu tô cansado aqui desse pão meia boca que tu tá dando a gente. Não tem água aqui no deserto. Não, era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito mesmo. Deus chamou a gente aqui para quê? Para morrer por acaso, entendeu? Mas assim, gente, a gente precisa entender que não importa o lugar assim que a gente tá, sabe? Se foi Deus que chamou a gente para estar lá, esse é o lugar mais seguro. Porque foi Deus que chamou a gente. Deus estava com o povo, entende? Se Deus está com o seu povo, aquele povo está seguro, independente do que acontecer, entende? É que nem quando Pedro andou sobre as águas, sabe? Porque quando Jesus disse assim: vem Pedro, anda sobre as águas aqui, o mar estava turbulento. Mas Jesus, ele não mandou Pedro ficar dentro do barco, sabe? Então o lugar mais seguro para Pedro naquele momento era na água, andando sobre as águas. Porque foi lá que Jesus disse assim: não, Pedro, vem cá e anda sobre as águas, entendeu? E por causa da falta de fé de Pedro, foi que ele começou a afundar. Não foi porque Jesus chamou Pedro para morrer ali naquelas águas, foi por causa de Pedro que ele começou a afundar, sabe? A mesma coisa acontece com o povo aqui. O povo não estava mais crendo no poder e na suficiência de Deus naquele momento. E aí estava todo mundo reclamando, dizendo: Moisés, vai morrer aqui, bora voltar, entendeu? Mas assim, eu fico imaginando, se eu estivesse lá, eu provavelmente também teria falado contra. Porque, principalmente se eu fosse um adolescente do século XX, eu gostaria de comodidade, assim, sabe, pra gente. E se eu estivesse lá no deserto, provavelmente teria falado contra. Eu com certeza teria falado contra, sabe? Mas assim, é perceber, é aprender com o vacilo dos outros para não vacilar. É aprender com quem errou para não aprender errando. Entende? E assim, a irmã Rafael postou uma frasezinha de C.S. Lewis no grupo da juventude, que a frase dizia assim, né? Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que a gente deixou para trás. Entende? Então, assim, provavelmente pelo povo não entender quão maravilhosa era a terra que eles estavam indo, eles pensavam que a terra que eles estavam era bem melhor, sabe? Mas assim, irmãos, quando a gente põe a mão no arado, a gente não pode mais olhar para trás. Porque as coisas que estão adiante da gente, coisas que Deus ainda vai revelar, são coisas
maiores e melhores, porque os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os nossos, porque Deus ele não pensa de forma, assim, ele não pensa com raiva sobre a gente, entendeu? Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, entende? Então, assim, do mesmo jeito que Deus atuou no passado, erguendo a serpente, ele atuou quando enviou Jesus. Porque nós estávamos... deixa aí sua Bíblia aberta. Em Efésios... Em Efésios 2. Efésios 2 originalmente é o texto que eu escolhi para basear toda a mensagem. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Efésios 2, versículo 1 vai dizer assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É isso, irmão. Eu não preciso falar mais nada, porque esse versículo aqui, ele fala tudo. Se eu fosse basear a mensagem aqui, eu praticamente diria para vocês assim, gente, a gente estava mortos em nossas ofensas e pecados, a gente estava no lamaçal do pecado, porque assim, o salário do pecado é a morte. Então assim, estava todo mundo se jogando, digamos assim, no pecado, e a gente estava morto por causa disso. Mas Deus, que é riquíssimo em amor, e com o grande amor que nos amou, resolveu enviar a Jesus, seu Filho, para que a gente fosse salvo. E através do sacrifício de Jesus Cristo, nós ganhamos vida, nós ganhamos uma segunda oportunidade para viver agora, não a vida que a gente quer viver. Porque pensa comigo, se Deus quisesse que a gente continuasse vivendo do jeito que estávamos vivendo, Ele não teria enviado Jesus. Entende? Então, assim, nessa nova vida que nós ganhamos, nós precisamos viver agora, não mais a nossa vida, a vida que vivíamos, mas a vida que Deus quer que a gente viva. A vida pela qual, assim, a vida que Jesus viveu a vida dele inteira. Entende? Então, assim, gente, é maravilhoso esse amor de Deus, sabe? É incrível e ao mesmo tempo parece uma loucura, mas é incrível. E graças a Deus que Ele é rico em amor e em misericórdia, né? Nós fomos vivificados, nós fomos avivados novamente. A gente já não vive nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Está lá em Gálatas 2:20, entendeu? E nós temos que abandonar a nossa antiga natureza, a nossa natureza humana. A gente tem que abandonar a vida que a gente vivia, entende? E assim, isso me lembra de um exemplo que Rodrigo trouxe, que foi o exemplo do jovem rico. Que quando ele falou, eu pensei assim, cara, eu vou ouvir o que todo mundo tem a falar nessa conferência, todos os preleitores que vieram antes de mim. E aí, eu vou fazer não que eu vá fazer minha mensagem em cima disso, porque ela estava pronta. Mas assim, o que cada um que falou antes de mim, praticamente é o que eu vou falar aqui, entendeu? Eu vou só colocar a cereja no bolo para vocês aproveitarem. E já estiveram aproveitando desde ontem, né? E nesse exemplo do jovem rico, né?
A gente só vai ver o que está lá em Marcos 10, a gente só vai ver o versículo 21 e 22, que vai dizer assim: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E eu queria comparar esse jovem rico com uma figura que todo mundo conhece, que é Paulo, né? E assim, perceba uma coisa. Jesus disse que só faltava uma coisa para esse abençoado aqui, para o jovem rico. Uma coisa. Imagina Jesus olhar para você assim diretamente e falar assim: só te falta uma coisa, que é dar todas as suas riquezas aos pobres. E você ficar tipo, mas logo isso? Tipo, de tanta coisa, logo minhas riquezas, sabe? A gente tem que abandonar tudo que a gente fazia, tudo que para nós éramos importantes, entendeu? Agora só importa o que só importou a Paulo, que era conhecer a Cristo. Porque Paulo abandonou a vida inteira dele para seguir e para viver com Cristo. Porque ele considerou mais importante estar com Cristo, conhecer a Cristo e andar com Cristo, do que todas aquelas coisas que ele tinha, todos os títulos, a descendência, todas as coisas que ele já tinha feito, entendeu? Ele considerou mais importante isso, porque o amor, esse amor que gerou vida em nós, esse mesmo amor que te leva a obedecer e a conhecer a Cristo, custa a sua vida inteira. Esse mesmo amor que nos ama e que continua nos amando e que para sempre vai nos amar, custa a sua vida inteira. Custa. E você não pode, assim, você não pode negociar, sabe? Porque se você está negociando, você já mostra aquela insegurança, sabe? Nós temos que crer em Deus com todo o nosso coração. E nós temos que confiar nesse amor, sabe? Por mais que pareça difícil, por mais que pareça complicado, porque o caminho não vai ser fácil. Porque a gente viu que o caminho de Cristo, né, para chegar até a cruz, para ser crucificado e tal, não foi um caminho fácil. Então, quando Jesus disse assim, toma a tua cruz, é para tomar todos os pesos, todos os sofrimentos e seguir a Cristo. Mas sabe, por mais que a gente veja um monte de gente sofrendo, por exemplo, Jó sofreu muito, mas nunca se desviou. Eu acho que foi o apóstolo Pedro e o apóstolo João também, quando eles foram levados lá para ser julgados, eles saíram de lá saltitantes, dizendo assim, graças a Deus que nós fomos capazes de experimentar o mesmo sofrimento que Cristo Jesus experimentou. É estar alegre no sofrimento. Porque se a gente sofre do mesmo jeito que Cristo sofreu, isso não deveria ser motivo de pesar, motivo de tristeza. Deveria ser assim, uma alegria imensa, sabe? Porque o cara, Jesus, que deu a vida pela gente, a gente está seguindo os passos dele, seguindo os passos do nosso mestre, entende? E fazendo assim uma comparação entre a serpente que foi erguida e Jesus na cruz, eu acho que se era para toda Israel, a serpente estava num lugar onde desse para todo mundo ver, certo? Onde você não precisasse assim correr quilômetros para chegar até ela. E a mesma coisa é com Jesus. Jesus ele está em um lugar acessível para todos nós. Todos nós podemos olhar para Cristo e ver o que ele fez. E todos nós podemos viver, assim, tentar viver a vida que Cristo viveu. E não olhar para trás, sabe? Não olhar para a terra do Egito, mas esperar pacientemente no Senhor, porque a gente sabe que as coisas que estão adiante de nós, as coisas que Deus ainda quer mostrar para a gente, que Deus ainda vai falar com a gente, e as coisas que Ele já revelou, porque assim, se você quer ouvir a Deus, se você quer ter experiência com Deus, primeiramente, leia a Bíblia, porque tudo que tem na Bíblia a gente pode aplicar na nossa vida hoje, sabe? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a gente quer ouvir a Deus, se a gente quer entender o propósito de Deus para as nossas vidas, se a gente quer entender o amor de Deus, então que a gente leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e ouça o que Ele tem para a gente. Porque não é quem vai pregar à noite
não é o líder de tal ministério que vai falar algo tremendo de Deus para você. Mas tudo que Deus já falou de tremendo está aqui. Entende? Então, assim, a gente falando sobre esse amor que gera vida durante esses dias, sabe? O amor, ele gerou vida em nós, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, nós fomos picados por essa serpente que nos levou, que levou boa parte de Israel a morrer. A gente foi picado por ela também, essa serpente do pecado, entendeu? A gente tá com essa sujeira do pecado ainda, mas a gente tem que crer, né? Crer que o sangue e a dor que Jesus experimentou por cada um de nós, esse tão tremendo amor, sabe? Ele nos limpa diante de Deus, e ele de fato nos limpa. Nós fomos agora justificados. Nós temos que abandonar a nossa antiga natureza, assim como Paulo fez para seguir a Cristo. A gente não pode se apegar às coisas desse mundo, que nem o jovem rico fez com todas as suas riquezas, sabe? Porque, cara, só faltava uma coisa para o jovem rico, e ele não conseguiu abandonar. Então, o que é que te falta, assim? O que é que falta você abrir mão? Eu sei dizer o que falta para mim, mas o que falta para você? Entendeu? O que falta para você? E é difícil, irmãos. Não é fácil, não, caminhar com Cristo, porque é um caminho sofrido, porque a gente vai na contramão do mundo. É complicado, porque a vida eterna, ela começa aqui. Mas a gente nunca experimentou em sua plenitude, sabe? A vida eterna, ela começa aqui. A gente tem que se preparar aqui, a gente tem que começar a caminhar com Deus a partir daqui, enquanto a gente ainda pode, enquanto a gente está vivo, enquanto Ele está perto, e se a gente invocar o nome dEle, Ele vai responder, porque como o irmão Erison falou, Ele presta atenção na gente. Ele está aqui, Ele está de olho na gente. A graça, você não precisa implorar pela graça de Deus, porque a graça já está, entendeu? De brinde, aí. Eu li um livro que eu ganhei de presente, e o nome do livro é Um Rei Entre os Pobres. E no primeiro capítulo do livro, o autor, ele vai falar isso. Ele vai dizer que quando ele estava viajando pelos países do Oriente aí, que são países muito ricos assim nesse negócio de religião, tal, eles têm muita cultura. E ele vai dizer que tem um templo lá onde o pessoal amarrava umas cordas e para pedir assim ao Deus de lá que atendesse. E tinha uma mulher que ela estava desesperada, agarrando uma corda firmemente, assim, pedindo por alguma coisa que ele não sabia o que era. Mas assim, ela estava desesperada. E aí ele parou e disse assim, que a única coisa, não a única coisa, mas assim, que uma coisa que com certeza o cristianismo tem de diferente das outras religiões no mundo é a graça de Deus. É o fato de que Deus, ele está com os olhos sobre nós. Entende? Então a gente não precisa implorar pela atenção, foi o que essa mulher estava fazendo. A gente só precisa ter um coração arrependido. Que nem o pessoal, quando pecou lá atrás, quando pecou lá em Números, chegou para Moisés e disse assim, olha Moisés, ora aí, porque a gente sabe que a gente pecou contra ti, contra Deus. Então, por favor, pede para ele libertar a gente disso, sabe? É uma coisa que está dificultando a vida da gente. Mas o fato é que, assim, o pessoal pedia para Moisés orar. Hoje você pode fazer isso. Hoje você não precisa de nenhum Moisés para orar por você. Você pode chegar diante de Deus no seu quarto e dizer assim, Deus, olha, perdoa por tudo isso que eu fiz, sabe? Porque eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Então, por mais que seja difícil manter os olhos fixos no alvo, a gente tem que se esforçar cada dia para manter os olhos fixos no alvo. Porque as coisas do mundo, vou falar do jeito que eu li num livro aí, é um eco de uma melodia que a gente nunca ouviu. Mas não é a melodia. Entendeu? Eu até estava conversando com Bianca e Jamile sobre isso. Que assim, o que tem aí no mundo é tudo que a gente procura. É a felicidade momentânea, é o prazer de estar com as pessoas assim e de ser aprovado pelos homens, de não se sentir só, de ser legal, entende? Tudo que tem aí no mundo faz parte de um desejo que está na gente, ó.
há muito tempo. O desejo de ser bom e de ser o tchan e de ser exaltado e do pessoal lhe ouvir, sabe? Esse desejo acompanha a gente há muito tempo. Mas se a gente colocar os nossos olhos nas coisas que tem aí no mundo, a gente vai se iludir e a gente vai criar ídolos pra gente. Porque essas coisas aí do mundo não é o que a gente verdadeiramente almeja. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui sabem, né, que nenhuma felicidade natural ela pode suprir esse desejo que tem dentro da gente, porque é um desejo que só consegue ser suprido por Deus, porque Deus é suficiente, sabe? Então, Ele é o único que consegue suprir esse desejo que está na gente há um bom tempo aí. Então, a gente não pode se deixar se enganar por esse feitiço que tem aí nas coisas aí de fora. É bom, irmão, é bom, tá? Pode ser bom, mas assim, você está sendo enganado, sabe? É uma boa mentira que vai fazer você perder a sua vida. E não perder a sua vida para ganhá-la, mas perder a sua vida mesmo, entendeu? Porque o salário do pecado é a morte, entende? Então, a vida eterna ela começa aqui, mas a gente nunca experimentou da vida eterna na sua plenitude. A gente sabe que é uma coisa boa demais, entendeu? A gente sabe que é uma coisa boa, mas só quando chegar assim, naquele grande dia, sabe? Todo mundo, eita glória, que a gente vai entender o quão a vida eterna é realmente boa, sabe? E todo o sofrimento que a gente passa aqui é uma dor gloriosa. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17. Deixa eu só falar isso aqui antes, depois eu vou ler o versículo. Que é uma dor gloriosa. Tudo que a gente vai passar aqui é uma dor gloriosa, sabe? Porque é quando a gente sangra. Quando a gente sangra por amor, pela honra de quem se ama. É quando se sofre por um propósito e quando se morre por um rei. Quando se morre pelo rei. Essa é uma dor gloriosa, sabe? Isso me lembra muito dos soldados. Pessoal que vai para a guerra lutar. Lutar pelo seu país, lutar pelo seu rei, principalmente naquele tempo assim que tinha muita guerra. Sabe? O pessoal ia para a guerra sabendo que talvez não voltasse. Mas eles não fugiam da guerra. Porque eles morriam com honra. Eles morriam assim, sabendo que tinham morrido e defendido até o último segundo de vida aquilo que eles acreditavam. Que era o quê? O reino. Entende? Nenhum apóstolo, eu acho que nenhum apóstolo, tenho certeza que nenhum apóstolo morreu chorando, implorando para viver mais um pouquinho. Porque assim, morrer é lucro para quando se crê em Jesus Cristo. Viver é bom, mas morrer é lucro. Porque a gente vai finalmente poder se encontrar com o nosso Salvador e a gente vai conhecer Ele. Então, assim, lá em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17, vai dizer assim: por isso não nos desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? Sabe, todas as tribulações que a gente passa aqui produz para a gente um peso eterno de glória muito excelente. Pode ser difícil o caminho de seguir Jesus, de abandonar tudo. Pode ser difícil, pode ser sofrido, mas nada vai ser em vão. Nada vai ser em vão. Esse amor de Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, né, que nem a gente leu em Efésios 2, né, que nos deu vida. Esse amor, ele continua aí e continua nos dando vida a cada dia, sabe? Mas a gente precisa se esforçar por esse amor, porque Deus, ele continua nos amando. Mas o jeito que a gente leva com essa nova vida que a gente recebeu, nos prova ou não se a gente ama ou não a Deus. Deus, ele nunca deixou de te amar, irmão. Nunca, 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 nunca. Mas talvez, por você continuar em viver a sua vida naquele bendito pecado que você sabe que não deve cair, mas continua caindo, às vezes você tropeça, querendo tropeçar, sabe? Você diz, putz, dessa vez não deu, né? Ai, que pena, nossa, muito arrependido eu estou. Na ironia. Mas assim,
para entender que, às vezes, a gente acha que Deus não ama a gente, que nem está lá em Malaquias 1, versículo 5, que Deus vai dizer assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Esse versículo está falando, o pessoal está questionando aí se Deus ama ou não a eles. É como se Deus chegasse para a gente e dissesse assim: eu te amo. E a gente olhasse para Deus e dissesse assim: ama. Só por causa dos sofrimentos, sabe? Mas Deus vai dizer que escolheu não aos edomitas, que era o povo aqui, está falando no capítulo, né? Mas escolheu sim a Israel, sabe? Mas Israel continuava sendo ingrato. E muitas vezes, nos períodos de tribulação, de aflição, etc., a gente faz essa mesma coisa. Diz assim: Deus me ama. Então, por que foi que isso aqui aconteceu? Não era para ter acontecido assim, que eu não planejei desse jeito. Meu irmão, não se trata de você planejar ou não. Se trata das coisas que Deus quer que saia do jeito dele. Porque o jeito dele sempre é melhor. E a gente precisa estar confiando em Deus e confiando no amor dele e permanecendo no amor dele, que nem a irmã Arlene disse. E continuamente sendo transformados pelo amor de Deus, que nem o irmão William disse. E continuar, independente das tribulações, nos aproximando de Deus, como o irmão Rodrigo falou para a gente. E não pensar só na gente, não pensar só na nossa salvação. Claro que é importante pensar na nossa salvação, mas pedir sempre a Deus para dar mais almas, que nem a irmã Ju trouxe hoje pela manhã. E não perdendo a coragem, como a irmã Bianca disse. Entende? Então, tudo que a gente vem trabalhar durante essa conferência, o tanto que Deus tem falado aos nossos corações, né, a cada um de nós durante essa conferência, é maravilhoso, porque tudo se encaixa, tudo se une perfeitamente, sabe? Jesus te ama, Jesus verdadeiramente te ama, apesar do que você está passando hoje, e Ele te ama. Mas o que você faz com esse amor prova que você ama ou não a Deus, entende? Então, assim, eu vou fazer uma pergunta agora, e por favor, vocês só precisam responder com sim ou não. Não é uma pergunta muito incômoda não, sabe? Mas por favor, não me deixem no vácuo. Meus irmãos, vocês estão respirando assim, o mesmo ar que eu, o oxigênio, sabe? Tá, né? Amém. Então eu gostaria de dizer a vocês que ainda há tempo. Ainda há tempo de você olhar para a cruz. Ainda há tempo de você perceber que você é fraco, você é miserável, você é pecador. Entendeu? Porque o evangelho, ele não veio para te colocar em cima de um pedestal, ele veio para te dar uma rasteira, para você perceber quem você verdadeiramente é. Então, assim, ainda há tempo de você chegar no seu quarto e ficar na posição mais confortável. Só não fique deitado, porque muitas vezes a gente dorme. Mas ficar numa posição confortável e falar com Deus, conversar com Ele, sabe? E pedir perdão pelos seus pecados e se arrepender verdadeiramente, porque eu tenho certeza que Deus, Ele não vai te deixar sofrendo. Eu não sei qual é o livro da Bíblia, mas provavelmente Jesus é Lamentações, eu acho que é Lamentações, que vai dizer assim, que Deus, ele não se esquece para sempre da gente, não se esquece para sempre do seu povo. Então, assim, o período de Lamentações, assim, a época de Jeremias foi uma época bastante conturbada, foi uma época que, assim, nossa, sem palavras. Mas foi difícil, foi uma época muito difícil. Mas Jeremias continuava assim, dizendo que iria esperar no Senhor, iria se alegrar no Senhor, porque Deus, ele não esquece para todo sempre do seu povo. Ele não vai te deixar sofrendo para todo sempre, mas o período em que ele fizer sofrer, porque eu tenho certeza que ele vai te fazer sofrer, mas é para você aprender e se levantar cada vez mais forte. E esse período de sofrimento vai te produzir uma glória eterna. Porque você vai aprender e você vai dizer, não, agora eu não vou mais errar aqui não. Agora eu vou seguir por esse caminho. Então, se você ainda está respirando, ainda tem tempo de você mudar a vida que você está vivendo. Porque o amor, ele já se entregou pela gente numa cruz. Esse amor, ele já gerou vida.
graça que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar para que Ele transforme, para que você se aproxime, para que você seja encorajado, para que você permaneça e para que você vá e pregue a toda criatura. O amor, Ele já fez. Olha, Deus já fez o que Ele deveria ter feito. O noivo agora só está esperando para a sua noiva ficar pronta para aproveitar o banquete lá em cima, para a gente celebrar essa festa maravilhosa. Mas enquanto a gente não morrer, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter que continuar lutando contra o nosso eu. A gente vai ter que continuar lutando cada dia para que a gente venha viver a vida que Deus quer para nós. Porque nós fomos refeitos, nós fomos criados em Jesus Cristo para fazer as mãos que de antemão Deus já tinha preparado. Mas assim, se a gente se acomodar, vou falar o segredo para vocês aqui. A gente está falando do amor que gera vida. Agora eu vou falar do amor que não gera vida. É um segredo. O amor que não gera vida é aquele amor que você não precisa perder nada. É aquele amor que você não precisa sacrificar nada. É aquele amor que você não precisa renunciar a nada. É aquele amor que você pode ficar sentado na sua casa sem fazer nada. Esse amor não vai gerar vida em você. É um amor que você não precisa, assim, transformar. Porque não, já está muito bom minha vida aqui. Já está, ó, sussa. Mas, assim, esse amor não vai gerar vida em você. Não vai gerar vida em você, não vai gerar vida nos seus familiares, não vai gerar vida em outras pessoas que você quer evangelizar por aí. Esse amor, ele não gera vida, entende? Então, guarda esse segredo para você. Muito cômodo esse amor, vai fazer alguma coisa de diferente, sabe? Compartilha esse segredo, esse aí a gente deixa ser compartilhado. Meus irmãos, se você ainda respira, ainda há tempo. Se você ainda quer mudar, sabe? A gente precisa ser novos convertidos a cada dia. A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. E a gente precisa pedir para Deus olhar para a gente e mostrar a gente se tem algum caminho mau dentro da gente. Porque eu tenho certeza que tem. Porque nós não somos bons, entendeu? Bom só é um, que é Deus. E nós precisamos lutar e colocar os nossos olhos na vida eterna. Que nem a divisa, né? Da conferência da gente, né, que é João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna, ela começa aqui. A gente tem que batalhar e a gente tem que tirar sempre um tempo para Deus, para que a gente conheça Ele, para que a gente venha meditar na palavra, que a gente venha orar, sabe? Porque não é necessário a gente estar sentindo constantemente a glória de Deus. Porque mesmo que você não sentir constantemente a glória de Deus, tenha certeza que Ele ainda está com você. Não desconfie de Deus. Não tenha uma espada que nem Pedro tinha, né? Sim, falando de um dos muitos vacilos de Pedro, que tinha sempre uma espada assim com ele aqui. E quando Jesus foi preso, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do cara, sabe? Sempre tem aquele plano B. Não pense em plano B, não. Se Jesus disse assim, vá e pregue, vá e pregue. Foque primeiro nas coisas do alto. E as demais coisas, né? Roupa, comida, uma casa, Deus vai te dar. Entende? Que a gente venha ser fortes e firmes como Paulo. E que a gente venha sempre a buscar mais. Que a gente não venha assim, que nem o pessoal fez lá em Números, né? Então, assim, foi legal. Foi legal, assim. É incrível como Deus deixou isso pra gente, sabe? Deixou uma palavra assim. Deus deixou um manual para a vida eterna. E a gente pode aprender com a Israel antiga para não errar do mesmo jeito que ela errou. Para que a gente não venha chegar naquele grande dia e Deus olhar para a cara da gente e dizer assim, eu não conheço você não, sabe? Mesmo a gente estando aqui hoje, que Ele não olhe na cara da gente e diga assim, eu não conheço você não, sabe? Nunca te vi por aqui, vaza, entende? Então que a gente venha aprender e olhar o que as pessoas antes da gente fizeram
para que a gente não venha a errar do mesmo jeito delas. Porque assim, se você acha que uma pessoa tola é tola, pessoa tola é tola, então não caia no erro dessa pessoa, sabe? Não erre do mesmo jeito, porque você vai estar sendo pior que ela, sabe? E naquele grande dia não vai ter a justificativa que muitas vezes, falo por mim que sou aluna, né, que estudo, etc., que quando chega lá a professora diz assim, gente, aquela tarefa que eu passei na semana passada, você olha pra cara da professora e diz assim, que tarefa? E tipo assim, isso não vai colar com Deus, isso não vai dar certo com Deus, tá? Porque todos nós aqui sabemos quem é Jesus Cristo, né? Então, todos nós aqui, de alguma forma, já fomos evangelizados. E somos constantemente evangelizados por causa desse amor que gerou vida em nós. Então, irmãos, se você ainda está respirando, se você ainda está vivo, se você pode, então dobre seus joelhos e aproveite e agradeça a Deus essa segunda chance de vida que Ele te deu. Mesmo sofrendo, mesmo estando num lugar que você, mesmo dando um passo no escuro, tenha fé que Deus vai colocar o chão para você lá. Porque isso é a fé, e a fé é muito importante na vida de um cristão. Fixe sempre seus olhos no alvo. Saiba que as coisas que você deixou para trás não são mais importantes que aquela que está por vir. E se convença a cada dia disso. Mude sua vida, mude constantemente a sua vida, porque ninguém aqui é perfeito. Então a gente sempre tem que estar mudando alguma coisa. E sempre tem que estar lutando contra alguma coisa. Tem que olhar para a cruz e tem que ver o que Jesus passou, cara. Toda vez que eu leio assim o capítulo que fala do sofrimento de Jesus para até chegar na cruz, eu fico pensando, cara, uma coisa é você ler, outra coisa é você experimentar. Imagina você receber trocentos açoites, você tem que carregar uma cruz pesada, tem uma coroa de espinho na sua cabeça. Sabe, deve ter sido algo horrível. Mas ao mesmo tempo, por ter sido algo horrível, eu agradeço a Deus. Porque por causa disso, agradeço. Porque por causa disso, hoje eu posso ter uma segunda chance. Por causa desse amor, é que eu posso ter uma nova vida. Então não viva a sua vida do jeito que você vivia antes. Viva a sua vida do jeito que Deus quer que você viva. Sem ligar para aquilo ou para isso, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Siga em frente, vá direto, entende? Siga, porque o resto Deus acrescenta. E tenha fé nisso, e creia que Deus te ama, e que todo o sofrimento vai vir para algum propósito, vai vir para você crescer. Porque assim, ninguém gosta de sofrer. Mas quando é um sofrimento bom, porque Deus castiga quem Ele ama, certo? Então, se você está sendo castigado, se você vai ser castigado no futuro, lembre-se dessa palavra, lembre-se de ler a Bíblia. E que Deus ele não vai te castigar só porque Ele quer te castigar. Se chegar para Deus e perguntar, Deus, por que o Senhor me castigou? Ele, não, porque eu quero. Entende? Não, porque Ele quer, tem que ser porque Ele quer mesmo, com um propósito. Não vai ser só por causa disso, entende? Então, assim, meus irmãos, temos uma nova chance de viver. Fomos vivificados com Cristo. Vamos ressuscitar que nem Ele para participar da glória. Então, amém, amém, graças a Deus por isso. Essa conferência foi muito, todas as outras conferências, mas essa aqui foi muito produtiva, foi muito sensacional, foi incrível, cada palavra que cada um trouxe. E eu espero ter colocado a cereja no bolo direito, amém? É isso, obrigada.